Eu acho, assim, que eu posso falar como testemunha, assim, né? Do Sim, comando de aviação, por exemplo. A gente vem numa evolução relacionada à segurança de voo muito grande. Os órgãos públicos, por mais que a gente tenha dificuldade, como diria meu chefe, né? Contrate apaixonados. Eu sou apaixonada isso. porque eu acredito no sistema. É um dinheiro público que realmente funciona. Então, eu sou funcionária pública, eu sou da polícia porque eu acredito nisso. E eu vejo a evolução que o comando de aviação teve. Então, por exemplo, nós somos a maior frota que você vai ver que pode fazer aeromédico na América do Sul. Nós temos 29 helicópteros. Que lugar tem 29 No município de helicópteros? São Paulo ou no estado de São No Paulo? estado de Estado de São São Paulo. Paulo. Dentro do estado de São Paulo, que a gente tinha determinado número de bases, nós temos 11 bases no total. 11. E a gente que começou com um aeromédico, hoje temos 4 bases de aeromédico, que podem atender aeromédico. 3 híbridas, né? Que seria Campinas, São José dos Campos e Sorocaba. E a base de São Paulo, que é aqui na nossa sede, em que a gente tem condição de montar de 2 a 3 aeronaves, se tiver recurso humano para isso, para atender. E o mais importante, assim, que eu vejo dentro do meu nicho, assim, né? A evolução que a gente teve em relação à segurança de voo. Muitas coisas que eu vi fazer lá atrás, que eu não tinha a mínima noção e achava super legal, hoje, se um piloto fizer aquilo, ele vai para conselho de voo, ele pode. Sejam bem-vindos ao Emergência Entrevista. Eu sou Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nosso tema vai ser sobre transporte e resgate aeromédico. Olha só o tema, hein? E quem trouxemos? Trouxemos aqui o capitão Fabiana Maria Ajar. Seja bem-vindo, capitão. Prazer, muito obrigada. Obrigada pela presença. Agradeço em nome do comandante, do Coronel Barreto. Muito obrigado. Posso te chamar de Fabiana. Fabiana? Tá bom, eu conheço muito tempo Fabiana, né? Fabiana, você já fez um artigo com a gente sobre aeromédico. Faz um tempo. Em 2018 você fez um artigo e a gente vai vir nesse assunto, mas antes de falar desse assunto, vamos conhecer a Fabiana então, vamos começar. Ó, a Fabiana é especialista em medicina aeroespacial, é especialista em medicina intensiva, capitã médico, chefe da divisão de medicina de aviação, do comando da aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, era o antigo GRPAS, GRPAE, né? GRPAI. GRPAI, Agora né? virou CAV-PM. CAV-PM agora. Que legal. E é coordenadora médica da Airjet Táxi Aéreo. Seja bem-vindo, Obrigada. Fabiana. Uma Obrigada. honra estar aqui com você. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui. Obrigada. Puxa, se esforçou muito para vir para cá. A gente agradece, viu? Foi meio Agradece corrido. mesmo. Fabiana, então, como e por que você começou essa área? Se apaixonou aí? Tem uma história da Fabiana na Aeromédico aí? Na Por verdade, eu acho que a história começou para o pré-hospitalar, né? O aeromédico acabou sendo consequência. Na faculdade, nós estamos falando de 1993, 94, 90. existia um projeto da Unicamp, junto ao Corpo de Bombeiros, através do Dr. Mário Mantovani. Doutor Mário Mantovani. Isso, que era cirurgião do trauma lá da Unicamp. Grande. E aí, dentro desse projeto Resgate, médicos iriam entrar nas unidades de suporte avançado, né? Como hoje é o GRAU, que era o SAMU estadual, né? Antigamente, né? A gente chamava SAMU estadual, e faria um estágio de 48 horas dentro das ambulâncias do Corpo de Bombeiros. Eu entrei lá e acabou minha vida. Adorava o Corpo de Bombeiros, eu fui adotada pelo Corpo de Bombeiros, fiquei 8 meses lá, ninguém nem sabia que eu estava lá. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer residência de terapia intensiva, e quando eu terminei, eu queria vir para o suporte avançado, né, junto ao Corpo de Bombeiros. Peguei meu currículo, coloquei debaixo do braço e vim para cá, mas não conhecia ninguém, não era cirurgiã, mulher, e aí esperei um concurso público para poder passar. E aí eu entrei no GRAU, que a gente era SAMU, na verdade, né, isso em 98. E aí eu entrei para o GRAU, ficava nas unidades de suporte avançado, através do concurso público da Secretaria da Saúde. E eu prestei a Polícia Militar. Quando eu entrei na polícia, eu não podia ter duplo vínculo, Secretaria da Saúde com Secretaria da Segurança Pública. Eu quase não fui para a polícia, porque eu não queria sair do GRAU. E aí, muitos colegas, a Maristela, o Ramada, que são mais antigos, né?
A magistrada falou, vai ver o que que é. Depois, se você não quiser, você volta pro grau. Mas você vai ver, né? Porque o concurso da polícia foi meio sofrido aí, 1 ano e meio de Imagino. concurso, né? E aí eu vim pra polícia. Mas eu queria ficar junto à unidade do bombeiro. E a função do médico dentro da corporação, né? Da polícia, eu entrei para a terapia intensiva, para UTI. E eu não poderia ficar dentro do suporte avançado. Aí eu, com o Coronel Galete, né, antigo Coronel Galete, que foi nosso diretor de saúde, eu comecei a estagiar dentro do comando de aviação. Tenho muito medo de altura e fui para lá. Medo de altura? Tenho ainda, tenho respeito pela altura. Respeito. Faço tudo, mas eu tenho respeito. Mas enfrentou o medo e foi. E aí era a única forma de eu poder fazer o pré-hospitalar. Aí minha vida virou, né? Aí é que a gente vai tentar aprender alguma coisa de aviação, porque isso a gente não tem na faculdade, né? Nem na residência, não tem nada disso. Então foi ao contrário. E até hoje, me corrija, até hoje não tem. Não, até hoje, até na própria formação, né? Medicina aeroespacial, por exemplo, a primeira residência de medicina aeroespacial, né, que tem, é até da própria Prevent, e a gente tem especialidade através de uma outra sociedade, né? Então, tem prova de medicina aeroespacial através da... E o título é de acordo com a sua sociedade. Então, vem pela ANB. Agora? Tem RQE. Ah, então ela já é reconhecida há algum tempo já? Tem RQE. Então, hoje a gente tem isso. Para o enfermeiro, já é obrigatório. A gente teve que transformar, né? Você tem que ter enfermagem aeroespacial para poder fazer dentro dos conformes transporte aeromédico, resgate aeromédico. Mas a medicina ainda isso não é exigido. Não é exigido, né? É. E o que é mais difícil? O resgate APH ou o transporte? Ou o resgate aeromédico? Transporte e resgate aeromédico? Eu acho... Porque no solo, para mim, as coisas não mudam. A pressão continua a mesma. A PO2, a PCO2 aqui continua a mesma. E lá em cima, com essas variáveis, são várias aí? Várias variáveis. Assim... Na verdade, o transporte e resgate, né, só para contextualizar assim, né? Puxa, legal. Porque O resgate... o pessoal tem muita dúvida disso. Vai fazer curso. Ele está fazendo curso de transporte aeromédico ou de resgate aeromédico? Exato. Fabiana, por gentileza. Então, assim, o resgate é quando é o atendimento primário. Então, eu vou atender no momento do evento. Então, teve um acidente de trabalho, teve um acidente automobilístico, a gente faz o primeiro atendimento, é socorrido daquele local, feito o primeiro atendimento, né, com suporte avançado de vida. O aéreo sempre é avançado de vida, é obrigatório. A gente teve um período que a gente tinha técnicos de enfermagem no grupamento aéreo, né? E a gente tem enfermeiros, né, formados e médicos em qualquer unidade embarcada. E você faz esse primeiro atendimento. Quando é transporte, é uma coisa a se programar. Muitas vezes o transporte acaba virando resgate porque o lugar que o paciente está é muito ruim, sem nenhum tipo de recurso. Então, a gente tem que fazer tudo como se fosse um resgate. Mas o transporte é quando você faz a situação, a missão secundária. Então, eu tiro de uma unidade de saúde, pode ser ela uma unidade básica, um hospital, e levo para outro lugar, que a ideia é que seja de maior recurso. Isso é o transporte. Então, são coisas diferentes, pacientes diferentes e situações de estresse diferentes também. Até pelo tempo também que você tem, né? Pelo que você tem, né? Então, assim, eu vou falar e você me corrige, tá bom? Eu vou falar e você me corrige. Então, tem uma empresa privada, ela faz transporte aeromédico. Eu tenho o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, ela faz resgate. Isso. A situação pública pode fazer tanto o transporte como o resgate. Os dois, sim. No comando de aviação, nós fazemos as duas coisas. A privada, ela pode fazer, por exemplo... ela faz o transporte, que é o habitual, seja asa fixa ou rotativa, né? O avião, o jato, o biturbina. Que nem você já foi para rally, não foi? Fui. Alguém te levou para rally. Alguém que te puxou. Não, minha empresa, na verdade. O Rally dos Sertões eu não fui. Eu fui para várias corridas, na verdade. Então, o que acontece? Stock Car, Porsche... Fórmula 1. Uma empresa particular, ela não pode, por exemplo, fazer o atendimento desde que ela não seja terceirizada por uma instituição pública. Isso pode. Então, existem outros estados que uma empresa particular ela é contratada pela instituição pública e ela pode dar o atendimento, seja de resgate, ou só fornecer aeronave, ou só fornecer o piloto, ou médico enfermeiro. Mas as empresas particulares, habitualmente, elas fazem transporte aeromédico, uma coisa programada. O que existe são os eventos. Então, as empresas são contratadas para eventos. Então, eu fui no Mundial de Surf, fomos nas corridas, Porsche, Stock Car,
Fórmula 1. Então, a empresa ela pode atender numa forma de resgate, numa situação previsível. Eu estou lá dentro no Mundial de motocross. Eu estou lá para atender de aeromédico, mas eu já sei o que eu vou atender, eu já sei para onde eu vou levar. Então, já existe este acordo operacional. Mas, por exemplo, uma empresa particular, sem estar terceirizada por uma instituição pública, ela não pode pousar no meio da rua, por exemplo, para atender uma ferragem, a menos que ela seja contratada para instituição pública. Até porque o acionamento da emergência ela é feita e gerenciada por uma instituição pública. Aqui em São Paulo é o Corpo de Bombeiros, né? Através do COBOM. O COBOM e o COPOM. O Centro de Operações do Corpo de Bombeiros. Os dois, né? É. E você fez, posso perguntar, você fez no Barro Branco a... Fiz a academia do Barro Branco, depois de formado, né? Tinha que ter pré-requisito. Ralo que você fez ali também, né? Então, tem muita gente fácil. Muita gente fala que não é ralo, mas o comandante na época, ele realmente exigiu dos médicos, só sobreviveram os malucos, os tarados, apaixonados. Os tarados apaixonados. Na segunda semana, quem tinha que sair já saiu. E é assim que funciona, né? É, já saiu. É. Mas é um período de academia bem menor do que o oficialato. Que não é da saúde, né? Então, a gente tem 6 meses ali, 3 meses presenciais dentro da academia. São 25 anos, Fabiana, de experiência nisso já? Eu entrei em 2001 na polícia e em setembro de 2001 eu fui para o grupamento aéreo, atual comando de aviação. São 25 anos de vivência e tudo... De aviação, né? Na verdade, eu entrei no grau em 98. E fora isso, já tinha o grau, que era em 98. Caramba, que era o projeto Resgate, né? Que você falou, você comentou do projeto Resgate. Por exemplo, e o órgão de emergência e de segurança pública aí? Fala um pouquinho desse desafio pra gente, que é o que, quando a gente fala você já estava falando um pouquinho, que é dos órgãos, né? E como é que fica essa evolução, os desafios aí? Que você mesmo, quando a gente se encontrou, você estava falando um desafios. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que a gente tem claro, de informação pública, né? Eu acho, assim, que eu posso falar como testemunha, assim, né? Sim. Do comando de aviação, por exemplo. A gente vem numa evolução relacionada à segurança de voo muito grande. Os órgãos públicos, por mais que a gente tenha dificuldade, como diria meu chefe, né? Contrate apaixonados. Eu sou apaixonada porque eu acredito no sistema. É um dinheiro público que realmente funciona. Então, eu sou funcionária pública, eu sou da polícia porque eu acredito nisso. E eu vejo a evolução que o comando de aviação teve. Então, por exemplo, nós somos a maior frota que você vai ver que pode fazer aeromédico na América do Sul. Nós temos 29 helicópteros. Que lugar tem 29 helicópteros? No município de São Paulo ou no estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo, que a gente tinha determinado número de bases, nós temos 11 bases no total. 11. E a gente que começou com um aeromédico, hoje temos 4 bases de aeromédico, que podem atender aeromédico. 3 híbridas, né? Que seria Campinas, São José dos Campos e Sorocaba. E a base de São Paulo, que é aqui na nossa sede, em que a gente tem condição de montar de 2 a 3 aeronaves, se tiver recurso humano para isso, para atender. E o mais importante, assim, que eu vejo dentro do meu nicho, assim, né? A evolução que a gente teve em relação à segurança de voo. Muitas coisas que eu vi fazer lá atrás, que eu não tinha a mínima noção e achava super legal, hoje, se um piloto fizer aquilo, ele vai para conselho de voo, ele pode receber uma punição por isso. Por quê? Existem coisas necessárias, coisas de habilidade e coisas aceitáveis. Então, muitos lugares ainda estão encaminhando para isso. Então, você acha que o cara que voa hot é o cara melhor que tem. A habilidade... hot pro nosso público. É o cara que voa, como eu diria, de uma forma... Como é que eu falo? Uma forma arrojada. Arrojada, agressiva. Né? Tá. Na aviação e na segurança do trabalho, né? Você tem que estar dentro de um envelope. Se você sair do envelope, em situações de risco, você pode sofrer as consequências disso. Então, não adianta a gente socorrer uma vítima e virar no mínimo 5 vítimas. Virar no mínimo 5. Né? Então, a segurança de voo cresceu muito. Como eu diria, a cultura organizacional da unidade cresceu em relação àquilo que pode, aquilo que a gente tem que fazer de treinamento e aquilo que a gente vai evoluir, inclusive de equipamentos, né? Hoje a gente conseguiu, né, o nosso sonho de consumo,
que era uma aeronave biturbina para aeromédico. A gente já sabe o que é bom, né? E quais são os modelos que nós temos hoje aí? Se alguns... No comando de aviação de asa rotativa, nós temos 2 Schweizer, que são helicópteros pequenos para treinamento. Temos 24 ou 26 esquilos. Os esquilos continuam, que é né? H125. Temos um AW, que ele é o único que não é da frota Airbus, ele é da Leonardo. O antigo tem o que? Mais de 40? Mais de 40 anos? Muito mais. O esquilo, na verdade, ele é um trator. Ninguém ultrapassou a construção dele, porque ele é multimissão. E ele é uma aeronave muito robusta para fazer o que dá para fazer. Mas para a gente que é da aeromédico, o espaço interno é muito menor. Até porque São Paulo, especificamente, não voa no envelope do esquilo. A gente voa de uma forma que não é aquilo dentro do esperado, mas é autorizado e gerenciado esse risco. Nós sempre voamos com 2 pilotos e com o paciente atrás. Se você for fazer um transporte aeromédico em várias empresas e alguns estados que fazem resgate, se voa com um piloto só e com a maca na longitudinal. Então, o médico e o enfermeiro atrás e outros estados, um tripulante de voo, mais um piloto. Aqui a gente voa 2 pilotos, um médico e um enfermeiro, sem tripulantes, a gente funciona como tripulante operacional, apesar de legalmente não ser considerado, mas a gente faz às vezes do tripulante operacional. E às vezes com um estagiário, que pode ser um médico ou enfermeiro, seja do grau, seja militar, para acompanhar atrás. Puxa, e Fabiana, a gente tá falando de resgate. E quando tem a parte operacional? Porque o helicóptero é versátil ali, Total. né? Ele tem o kit salva e o kit tático. Como é que funciona isso? Vai para as duas situações? Você vai para as duas situações ou só vai para situações de APH ou vai para situações táticas, que eu digo, de situações Isso. de confronto? Ou possível? Assim, o pessoal, o carro-chefe do que se imagina, né, via Corpo de Bombeiros, é o resgate aeromédico. Mas se vocês forem ver a proporção de horas de voo que a gente tem, até porque São Paulo, de uma ponta a outra, a gente chega em 11 minutos, a grande São Paulo, nossas horas de voo são poucas, apesar de muitas missões para o resgate aeromédico. Mas tem outras missões do Comando de Aviação. Então, a gente faz o policiamento, o salvamento, né, uso para incêndio, retirada de pessoas de lugares de difícil acesso. Empresta o helicóptero pro GAT também? Na verdade não empresta, eles fazem parte, né, da operação, faz parte, porque o piloto continua sendo o comando. O comando. Tem até umas coisas legais aí que eles estão que o pessoal- comprando. É que o pessoal queria o tático. helicóptero para eles, mas não tem. Tem umas coisas legais aí pro tático, umas plataformas que estão comprando aí bem legal, que eu não sei, nem posso falar isso porque eu também não sei direito. Tem a parte de transporte de órgãos, a parte de transporte de pessoas, transporte de equipes, né? Então, por exemplo, o COI, o GAT precisa ir desarmar uma bomba, fazer alguma coisa, sequestro. O comando leva a equipe, né? Transporte de cães, né? Que a gente tem nas situações, transporte de material. E a gente tem asa fixa também. Nós temos 3 aviões também de asa fixa. Asa fixa. E nos helicópteros, mais 2 biturbinas, que são ECs 135. Um que é totalmente executivo, que é para voos VIPs, transporte de órgãos, né? Geralmente fica com as autoridades, mas é a gente que faz os voos. E um helicóptero EC, que é o nosso sonho de consumo, que a gente conseguiu agora depois de bastante tempo, que ele é específico para aeromédico, com espaço interno incrível, uma segurança fantástica, que é um EC 135, que eu tenho lá onde eu trabalho na parte particular. E é maior dentro? De espaço externo, ele praticamente pousa no mesmo lugar que o esquilo pousa. Só que o espaço interno é muito melhor. E a estrutura mais seguro é porque ele é biturbina e ele faz voos por instrumento, não é só o voo visual. Então, é uma evolução tecnológica brutal. Por exemplo, eu tenho dificuldade para passar a serra, né, da praia, mas eu posso tentar fazer isso com uma aeronave com voo por instrumento, que é o EC-135. E ele faz. A gente foi para o sul com ele. Para o sul, na verdade, foram com várias aeronaves. Foi os aviões, levar o pessoal, foi o esquilo que ficou lá, né, tanto de policial quanto de aeromédico, foram 2 esquilos de aeronave policial, e a gente foi com o EC para fazer só aeromédico. Ela fica montada continuamente de aeromédico. Os esquilos não, a gente pode trocar como multimissão. Em São Paulo, especificamente, a aeronave que a gente chama de Alfa, que é a aeronave policial, ela fica montada policial durante o dia todo. Então, hoje de manhã, às 6h30, está lá montada pronta. E a Bravo, que é de resgate, ela fica montada como resgate. Podemos ter a Charlie ou ter as reservas à parte, de acordo com as missões. Por exemplo, hoje 4 aeronaves decolaram para outras missões,
programadas. E na base, ela funciona de uma forma híbrida, porque é um número de missões na base que tem aeromédico muito menor. Então a aeronave fica pronta, já fica com o cilindro de oxigênio, fica com o ventilador, mas se for uma missão policial, entram os tripulantes operacionais, né? Os pilotos são os mesmos no interior, e vão fazer a policial. Se for um aeromédico, entra com os kits que são rapidinho, só coloca a plataforma, troca a equipe. Aí vocês ficam juntos, só troca a equipe ali. Só troca a equipe, a aeronave é a mesma, os pilotos são os mesmos. Em São Paulo a gente consegue separar. Por isso que quando a gente vai fazer algum transporte, geralmente é São Paulo que vai fazer o transporte, para que não desproteja daquela região a aeronave híbrida que está para cobrir tudo ali, né? Não adianta eu tirar para fazer um transporte, explodir um shopping ali na região. Como é que eu vou justificar a retirada da aeronave? Então, São Paulo tem essa característica. Quanto ao que você falou sobre o EC, uma diferença tem, né? Tem o capitão Tarek, que sabe tudo do EC, até o CO dele foi sobre isso. Ele tem um downwash, que é aquele vento que quando a gente vai pousar, ele solta, né? Aquele vento que sai. Ele é maior, ele é maior do que o EC, do que o esquilo. Do que o esquilo. Então ele... a gente vê que eles soltam, né? Mas a área a gente usa mesmo. Então, uma área de 20 por 25, que é uma quadra de futebol de salão, por exemplo, ela dá tranquilamente com segurança para poder pousar lá. É o nosso delta de pouso, é esse. Que legal. 20 por 25. 20 por 25 ele pousaria. Puxa, que legal. Fabiana, se eu perguntasse um perrengue que você passou, você já... é difícil, né? É difícil. Vários. Tem vários. Tem perrengue de resgate, tem perrengue de transporte, tem perrengue de transporte que virou resgate. Transporte virou resgate. Tem perrengue de material, né? De tudo, assim. De tudo, né? De tudo. Algum assim que você acha que fica didático, pedagógico, ou que você acha interessante pra gente, que aconteceu com você? Assim, manda dois, tá? Manda esse e manda outro. O que eu tenho, assim, na minha memória afetiva recente, que me abalou um pouco, porque eu acabei mudando princípios que eu mesma fiz, né? Quando a gente foi pro Sul, numa situação de catástrofe, numa situação de desastre, as coisas mudam, né? As nossas tolerâncias têm que mudar de acordo com a necessidade. Então, a gente fez 38 transportes aeromédicos no Sul e um resgate com uma quase amputação. Porque a gente tinha que tirar os pacientes de onde estavam, de hospitais que estavam inundando. E a gente foi fazer um transporte de uma criança que o próprio SAMU, a organização, né, o CROSS deles lá, pediram para a gente fazer. Então, a gente foi evacuar um hospital pediátrico. A gente fez muito pediátrico no Sul. E coisas que a gente não faz em São Paulo, né? Cardiopatia congênita, coisas que eu faço mais lá na Ergete, que eu trabalho, mas não na Polícia de São Paulo. E era uma criança praticamente incompatível com o transporte aeromédico diante daquilo tudo que você sabe sobre fisiologia, de altitude, coisas afins. E eles falaram, não, tem vocês e vocês, a aeronave que está montada. Eu falei, eu não tenho problema de falar, não vou fazer se não tiver condição de fazer, mas nós vamos lá avaliar. Era um bebê, ele chama Caleb, né? Até hoje eu tenho a mensagem dele. Hoje eu consigo falar sem chorar, foi muito significativo pra gente. Era uma cardiopatia congênita numa criança com Down, que já estava numa UTI, que tinha tudo dentro da UTI, numa situação muito crítica do ponto de vista de ventilação e hemodinâmica. E, por exemplo, eu não vou transportar alguém com um PCO2 de 135, contextualizando, o normal é de 35 a 45. 35, 45. Isso no ventilador, já entubado, numa UTI boa, numa UTI que tem condição de atender. Mas, para a criança poder sobreviver, ela teria que ser submetida a uma cirurgia cardíaca. Não tinha mais para onde. Então, a gente fez a transferência. Eu fui lá para falar não. Eu falei, eu vou lá, vou avaliar. E aí, você acaba tolerando um pouco mais. Conversamos, né, com os avós, tudo. E meio mordi minha língua. Você foi mexendo, nós ficamos 2h30 para estabilizar. E a gente conseguiu trazer esse bebê numa situação... É muito técnica para explicar, mas meio maluca, assim. Da gente sentar no chão, quando o ETCO2 chegava a 80%, eu falava para o enfermeiro, me avisa. Desconectava do ventilador, ambuzava para poder lavar o CO2 para poder chegar. Quando chegou, que tipo, foi o ápice, eu tô meio velha na jogada, mas o ápice de estresse não é 15 minutos de voo, é 2h30 de missão. Com uma criança nesse nível, com tipo 5 bombas de infusão,
droga vasoativa, sedação, bloqueador neuromuscular. Quando chegou, eu até chorei, assim, porque eu falei, nossa, é até pecado falar isso. Talvez seja preconceito. Quando a gente conseguiu entregar o bebê vivo, já tinha morrido uma criança no transporte de outro estado, eu falei pra Lari, que era piloto, o Montenegro e o Juliano, eu falei, olha, tomara que então ele morra logo, porque agora ele tá no lugar que tem condições. Eu nunca imaginei, o bebê foi operado, esse bebê fez 1 ano agora, né? E o pai dele me manda as mensagens e as imagens dele. Então, eu aumentei a tolerância de uma coisa que eu não aceitaria para fazer de Arjet, eu não aceitaria esse transporte. Diante da situação que tinha lá, a gente acabou fazendo, mas tinha estrutura para fazer, importante é isso. Tinha aeronave adequada, equipamento adequado, droga vasoativa, tempo de experiência, mas nem eu acreditei que o bebê viveu. Então a gente não sabe nada dessa vida. A gente acha que sabe, não sabe nada. Mordi minha língua. Hoje eu consigo falar sem chorar. E você escreveu, você emociona a gente aqui, atrapalha um pouquinho a gente. Eu consigo falar sem chorar, mas foi muito significativo para quem estava lá. Eu queria falar para você deu até um branco. Você escreveu tentando pegar a estimulação simpática e tendo uma parasimpática aí pro fator emocional. E que história linda. É de emocionar. E você escreveu a página 2. Porque não tá escrito isso, né? Em tudo que você leu e tudo que você passou. Não. E você escreveu a página 2 do livro, mostrando que... E já tivemos outras situações parecidas como essa, né? Mas essa que você fez, né? É que, assim, não é o habitual para o comando de aviação, né? E eu posso falar assim, com certeza. Se eu não fosse, talvez, intensivista, não em relação ao pré-hospitalar, e não tivesse experiência de UTI, eu não ia ter coragem de fazer isso. Se bem que a coragem, às vezes a ignorância faz você fazer burradas porque você não tem noção do risco. O problema é que eu tinha noção do risco, mas eu acho que eu fui afetada emocionalmente. Mas no final, é para apanhar e falar, cara, morde tua língua, você não sabe nada da vida. Quem manda tá em outro departamento. Tem outro departamento. Mas tem que ter segurança, né? A gente teve um óbito no transporte de uma criança lá mesmo, e eu encontrei depois essa tripulação, né, de um outro estado. O médico chorava, porque é muito triste pra gente, é muito diferente. O resgate, essa é a diferença. O resgate, se você for lá, tem muito sangue, visual, aquela coisa que você está protegido diante da estrutura urgência. Se morreu, você fizer uma burrada não vista, você ainda sai de herói. Agora, você ter, como diria, desculpa aí, vou falar, um cara do HC falou de mim, se você ter saco roxo para tirar um paciente muito grave, com estrutura técnica, com conhecimento técnico, falar, não, eu vou tirar, você tem que tirar o cara e manter ele vivo, igual ou melhor de onde você tirou. Isso é difícil. Por que a criança fez essa diferença? Porque com tudo que eu aprendi de fisiologia de altitude, não era para eu tirar essa criança. Mas diante da situação de uma calamidade pública, foi uma avaliação técnica que eu falei, nós vamos fazer. Mas eu não faria de Arjet isso, por exemplo. Só que eu aprendi, né? Não vou contraindicar a triagem dos pacientes. Mas aquilo foi para falar, você não sabe nada da vida. Você acha que você tá bom batendo bola? Você tem mais de 20 anos nas costas e Deus é que manda aqui. Você não manda em nada, entendeu? Mas hoje eu tô bem, assim. Até porque o Caleb, o Zico, que é o pai dele, manda mensagem pra gente. Mas você foi usada... E eu mando vídeo pra todo mundo, sabe? Todo mundo você foi usada como ferramenta, né? Total. E eu fico imaginando que nem aquele circo, onde você tem os pratos, né? Que você vai colocando um prato, roda, quando vê tem 35, aí você tem que passar um por um. Imaginando Isso. Toda a parte... Checklist, né? Todo aquele checklist que tem que fazer o tempo inteiro. Apesar de ser um resgate ali, na verdade foi um transporte mesmo, com risco, assim. Com risco. Mas perrengue, outros tem perrengue de material, perrengue de não ter... Perrengue é o dia a dia, né? É o dia impossível. Não tem ninguém aqui, vamos carregar assim mesmo. Não tem material, é o que tem que fazer. Tem fartura, né? Farta isso, farta aquilo. Isso. E a gente trabalha muito com fartura. Outra coisa é o que você fez internacionalmente também, que você foi para outro país. Como é que conta aí? Como é que foi? Na verdade, eu não fui de aeromédico, né? Eu fui em apoio ao Corpo de Bombeiros. Uhum. Eu sempre tô ligado ao Corpo de Bombeiros. Eu vi vocês lá no aeroporto, lá com a malinha, tudo bonitinho, tiraram fotinha. Eu sou fã incondicional do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Se eles mandarem eu pular da ponte, eu pulo. Aí, tá vendo? Né? Como eu sou do comando de aviação. Eu entrei
para a polícia pelo Corpo de Bombeiros, na verdade. Pelo amor ao Corpo de Bombeiros. E a gente precisava fazer uma prevenção relacionada aos bombeiros. Tanto que a gente não tinha muita noção do que é que a gente ia atender de verdade. Ah, é breque, é breque. Na verdade, é o breque de proteção ao bombeiro e também atendimento à população. Explica para nós o que é o breque, o pessoal tá vendo, de repente. Então, na verdade, são cursos relacionados, né, um atendimento de resgate e busca em áreas urbanas, geralmente em lugares colapsados. Isso. Então, normalmente em estruturas colapsadas. Eu fui para o terremoto da Turquia. Um terremoto junto com o Corpo de Bombeiros em fevereiro de 20... Nós estamos em 26? Isso foi uma turma lá, né? Nós fomos em 43 do Corpo de Bombeiros de São Paulo e foram 2 equipes, uma equipe do Espírito Santo, uma equipe de Minas Gerais, todas diante do mesmo treinamento, né, da INSARAG. Foi a primeira vez que o Corpo de Bombeiros fez uma missão internacional e foi respeitada por isso, é fantástico de ver isso. Eles estão há mais de 30 anos nessa pegada, o Coronel Melo, a Capitão Dani, o Tadeu, o Da Hora, todo mundo, né? O Mininel hoje ele é um representante dentro da INSARAG. É muito legal o Brasil ser respeitado. Esse treinamento relacionado... E a INSARAG é um sistema que seleciona vocês, então vocês já estão dentro do sistema. Se acontecer... Então, é assim, na verdade, o bombeiro devia estar aqui para explicar, não eu, né? Claro. Não é minha praia dessa forma técnica, mas é um órgão que tenta normatizar o atendimento de vítimas... Catástrofe. Em lugares de área colapsada. Então, é um treinamento. Lá atrás, há mais de 20, 30 anos, começou o Coronel Melo, que hoje está aposentado, e eles fazem uma sistematização no atendimento à vítima. E é interessante porque, assim, o Brasil não estava dentro dessa... Faz tudo isso, mas nunca tinha ido para uma missão real. Já tentou ir uma vez, não deu certo, acabou não indo. E nessa, a gente foi muito respeitado. Era muito legal de ver, assim, os caras deliravam, porque a gente tinha cachorro, tem uma reunião toda manhã, 6 horas da manhã, com os líderes, né, de cada país, e tem uma noturna. E aí o Coronel Camargo, que era o que foi nosso comandante, ele mesmo falava, né, ele sempre levava um oficial junto para participar, até para ver essas reuniões. Aí ele falava, quem tem cachorro? O Brasil levantava a mão. Quem tem veterinário? O Brasil levantava a mão. O Selma, que é do binômio, né, do GAED, né, que é o grupo de atendimento de desastre lá do bombeiro, é veterinário. Quem tem médico? Brasil. Temos 2 médicos. Fui eu e o capitão Silvestre. O Tadeu. Silvestre. Rodrigo. Rodrigo Tadeu Silvestre. Isso. Que ele é conhecido como Silvestre. Silvestre. Que a gente foi com outro Tadeu, que é o capitão Tadeu do Corpo de Bombeiros. Tadeu, foi Silvestre. O Silvestre. Então foi muito respeitado por isso. Quem tinha aquele equipamento de movimento, Minas tinha esse equipamento. Então era muito legal de ver assim no meio do sítio de trabalho, que às vezes parava, falava, espera o Brasil chegar com o cachorro. O cachorro é insubstituível. É insubstituível. Eu tô tão apaixonada que eu só tinha gato, agora eu tenho um cachorro e o adestrador dele é o Selma mesmo, que é de lá do Gaeta. Ah, e que cachorro você tem? Eu tenho um Rottweiler. Ah, um Rottweiler. 10 gatos. 10 gatos. Olha que legal. Isso dá bem com os gatos, né? Total. Mas é muito legal, assim. Foi mudança na minha vida, assim. Pra todo mundo que tava lá. Pra todo mundo. Pegou um perrenguinho lá de tremer, sentir que o chão é uma geleia no terremoto? Tremer não, a gente viveu um terremoto verdadeiro, né? Isso, mas você sentiu que o chão era uma geleia? Que não dava para ficar em pé? Eu rompi o ligamento do joelho. No final só eu me machuquei. Estava de pé? De pé, você não consegue andar. É assim, a gente já tinha diminuído todos os dias, você tem, como é que eles falam? Que você vai adequando, eu tô tentando lembrar o nome. Todos os dias você sente mexer. Então, a gente tinha um app que a gente sabia quanto estava. Então, tipo, dava mais do que 1.500 movimentos de terra que estava se adequando no dia. Então, você sentia uma tonturinha, os caras de lá tiram um sapato, põem o pé no chão e falam, tá chacoalhando. E tudo bem. Só que foi mais... A gente já estava em Hatay. Entrou por Kahramanmaraş, ficou um período, depois foi para Hatay. Já tinha baixado o nosso nível de estresse em relação a isso, porque a gente já estava vivendo aquilo. Já parece que é o normal. Aí a gente
cada um estava num lugar, né? Alguns na fogueira, outros nas suas barracas individuais, e eu estava na barraca que a gente comia, todo mundo, o Coronel Camargo, a Dani, o Tadeu, o Silvestre, estava todo mundo na mesma barraca. E começou um barulho muito forte. Demorou para eu me ligar que era um terremoto, porque a ideia, sabe, um barulho de ferro, como se fosse filme de terror, uma aeronave está pousando, um barulho. Eram todas as placas de ferro, de aço do estádio de Hatay, que a gente estava do lado, se contorcendo e caindo. O negócio balança que é de lado, você não consegue ir para frente. Tanto que a gente caiu dentro da barraca, não conseguiu andar. O coronel também caiu, tudo, só deu uma raladinha, mas eu rompi o ligamento de joelho. Porque você pode ter o maior treinamento do mundo. Ah, eu vou me esconder embaixo de uma escada. Eu vou fazer tal posição. Juro pra você. Na hora que chacoalhou, eu falei, o que eu estou fazendo aqui com 2 filhos em São Paulo? Eu nunca me arrependi de nada. Eu sempre fui meio maluca. Que o bombeiro falar que vai, eu vou. Eu sou fã incondicional do bombeiro, ainda mais do GAED. Mas aquilo deu aquele negócio. Todo mundo ficou assim, porque é uma sensação de morte mesmo. A gente trincou do lado da nossa barraca, né? E a gente estava numa área segura. Os meninos, a última equipe, tinha acabado de voltar do sítio de trabalho. Se eles estivessem no sítio, eles teriam morrido, provavelmente. E Deus fez todo mundo estar ali naquele lugar. Naquele local mesmo. Mas você vê que quem é pirado, né? É pirado, apaixonado igual. Deu aquele negócio, ninguém sabia o que aconteceu. O Coronel Camargo, maravilhoso. Eu nunca vi ele tão líder mesmo. Todo mundo se reuniu lá, falou, parou. Todo mundo ligue para suas famílias agora, 15 minutos. Deu 15 minutos, já estava todo mundo maluco querendo ir para a ocorrência. Por quê? Porque o espírito é o mesmo. É um grupo de pessoas iguais. Então, independente... É o ombro a ombro. É. E assim, eu posso falar que até gente que eu não tinha contato, depois de um evento de quase morte, você fica irmão, né? Que o bagulho é louco. É um negócio louco. Uma irmandade, né? É uma irmandade. É uma irmandade. É uma irmandade. Então, foi muito... como é que eu diria? Foi fantástico do ponto de vista pessoal, sabe? Mas, e do ponto de vista profissional. Ah, vocês viram muito sangue? Não, eu vi muita tristeza. E vi muita humanidade lá. E muito contraste respeito. de sentimentos, não, né? E de cultura, né? Meu, a gente aprendeu muita coisa antes de ir até. Teve um policial que, eu acho que ele é cabo, ele deu uma aula, uma instrução pra gente antes de ir. Você vai lá, você acha que você vai falar inglês? Ninguém fala inglês lá. Se ele não dá algumas orientações, por exemplo, ninguém se beija lá. Os homens se beijam, mas ninguém beija a mulher. Só tinha eu e a Dani de mulher. E como que a gente vai entrar nos lugares? Como é o respeito ao corpo depois que eles pegam o corpo? Como eles vão fazer aquilo? Eles chamam alguém que é muçulmano para ir lá, colocam um lençol branco. A gente aprendeu muito, mas uma coisa muito legal. São Paulo, o Brasil, né? O Brasil, contando o Espírito Santo e o pessoal de Minas, tá tão certinho na Ensarag que a Coreia começou a fazer um atendimento. E faz aqueles... Eles se comunicavam sem falar a mesma língua, diante da padronização de procedimentos. De procedimentos, né? Então você fala, pô, tinha Israel, tinha todo mundo lá, Estados Unidos, né? E todo mundo fala a mesma língua. Mas a cultura que você aprende, aquelas pessoas naquele frio do cão, de menos 10 graus, fazendo foi chai. Frio, hein? Sentiu frio, hein? Nós quase morrimos, na verdade. Com aquele, fazendo chai, dando apoio pra gente, foi assim, foi demais. Foi demais. Foi tão emocionante que a gente acha que a gente tá bem, né? Quando voltou alguns de nós que fomos fazer a avaliação psicológica, fomos ganchados no PAPM, que é o sistema da polícia de avaliação psicológica. E eu achei que eu estava ótima, maravilhosa, né? Eu voltei e fui ganchada. Fiquei muito brava. Acabei ficando no PAPM, tive que fazer PAPM, porque eu não percebi o quanto eu estava abalada emocionalmente por tudo aquilo que a gente viu. 55 mil mortos. Que eu duvido que seja essa contagem aqui. Você parou de contar, né? 55 mil mortos. Foi muito trash mesmo, assim. Mas foi demais.
Meus irmãos estão tudo lá, a gente se vê de longe e já se ama. Que maravilha. Muito Olha legal. que conversa gostosa, conversando aqui com a Fabiana, capitão Fabiana, e o tema é transporte, Nossa, transporte para de falar, senão aeromédico eu e continuo resgate. falando. Que história linda, a gente falou de transporte, falamos de resgate, falamos da diferença, falamos de todos, quase situações especiais que você viveu, né, lição. Bem, Fabiana, você sabe que tem gente que é fã seu, né? Eu te acompanho já há uns 20 anos. Minha mãe é fã minha. Então, sua Minha mãe mãe de 92 anos. é sua fã. Você tem artigo conosco aqui na revista Emergência que você fez aqui. O primeiro, se não me engano, foi em 2018, que você começou a falar do resgate e transporte aeromédico. Então a gente já vem acompanhando seu trabalho nos congressos que você vem com a gente também do Expo Emergência, que nós temos, você vira e mexe, está lá conosco também, nos congressos, né? No Sul também você já teve. Então a gente sempre acompanha aí e vê essa motivação, essa paixão, esse amor. Como você fala aqui, você conseguiu tirar até do trecho aqui com esse lindo depoimento que você deu. E tem muita gente que quer chegar nisso também, Fabiana, que tem esse sonho de fazer o que você faz. Você poderia dar uma mensagem para essa turma que gostaria de fazer isso? Como que faz? Porque estão começando agora, são jovens e olha, você te acompanha nas mídias, que eles te acompanham, você não é, talvez não publique, mas eles vão acompanhando você, como é que você faz isso? Eu acho assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem 2 enfermeiros, um que era do Sul, que era bombeiro no Sul, e falou, quero voar no Águia, ser enfermeiro do Águia. Pois o Juliano tá lá hoje, foi o enfermeiro, a primeira ocorrência grave dele foi essa criança com ele. E ele desenvolveu super bem. Tem o Isaac, que era do policiamento, era técnico de enfermagem. Eu tava vestida de grau, no meio do grau, ele me encontrou no meio do grau em 2014 e falou, pô, tu quer ir pra lá? Eu falei, ó, você tem que fazer enfermagem. Ele foi fazer enfermagem, veio do policiamento e hoje está no comando de aviação. Então, o que eu acho, meu chefe, Coronel Freixo, sempre falou isso, contrate pessoas apaixonadas. A vida é fácil do pré-hospitalar? Você sabe disso? Não é. Você tem reconhecimento econômico diante disso no Brasil? Não tem. Você é funcionário público? Sou funcionário público diante de várias coisas que para o meio médico já tiraram muito sarro da minha cara em relação a algumas oportunidades de trabalho. Mas a gente acredita no que a gente faz. Então, se você acredita no que você faz, continue fazendo até chegar. Se eu for querer ser bombeiro, se eu for querer ser enfermeiro, se eu for querer ser médico, você tem que ir para esse caminho. Porque você tem que fazer aquilo que você gosta. Você vai fazer melhor. Mas diante dos perrengues que acontecem. Eu poderia ser uma dermato vestida de pérolas, com salto alto, super linda, ganhando bem e não trabalhando de fim de semana. Mas eu gosto dessa vibe de variação, de não ter rotina e de ter... e fazer parte de alguma coisa. Isso a polícia me ensinou, o Corpo de Bombeiros me ensinou, mais do que a medicina. É fazer parte de um grupo. Quando você faz parte de um grupo e todo mundo pensa igual, meu, você tá no céu. Ah, não, quando você faz o que você gosta, você nunca é um dia de trabalho? É um dia de trabalho, mas ele sai melhor aquilo que você fizer. Então, primeiro, depende da sua área, o que você quer. Você pode ingressar como médico dentro... para voar no Águia, estou falando, né? De Águia de São Paulo. Existem outros estados, outras configurações. São Paulo é o único lugar que a polícia militar ela é junta com o corpo de bombeiros. Então, a polícia militar ela tem o corpo de bombeiros, ela tem o comando de aviação, como tem o GAT, o COI e suas unidades. Para o comando de aviação, quem voa no comando de aviação como enfermeiro são enfermeiros militares. Até com pouco reconhecimento, porque nas Forças Armadas existe uma carreira para enfermeiros, eles são oficiais. Na Polícia Militar, o quadro de saúde, ele é para médico, enfermeiro, veterinário, para médico, veterinário, farmacêutico e dentista. Nós não temos o fisioterapeuta, não temos o enfermeiro. Então, dentro do comando de aviação, você tem que ser policial militar, tem que ter enfermagem e a gente faz uma avaliação no comando de aviação. Você pode ser do pré-hospitalar como médico, pode ser um médico militar. Hoje, no comando de aviação, somos 3 médicos. Eu sou o capitão antigo, na verdade. 2 tenentes, o Roberto Ribeiro e o Regis. Um é cirurgião cardíaco, um é cirurgião vascular. E para o grau, você tem que prestar a prova do grau da Secretaria da Saúde, que pode ser enfermeiro ou médico do grau, que faz o enfermeiro é terrestre só, e o médico do grau pode ir para o comando de aviação. Como?
através da indicação do próprio grau. Normalmente ele já corre no suporte avançado pelo menos há 2 anos, então ele já tem habilidades já testadas, e aí ele vem para o comando de aviação. A gente faz um curso, faz um estágio de adaptação, tem muito médico bom que não se adapta na altura, ou na situação sem rotina do Águia, que é uma coisa meio rápida, e aí ele sendo aprovado no conselho de voo, ele vai voar no comando de aviação. Então, para o Águia, para médicos, ou grau, ou comando de aviação como policial militar. Para enfermeiros, dentro do Águia, tem que ser enfermeiro militar, do corpo de bombeiros ou do policiamento, qualquer lugar do corpo de bombeiros, da polícia militar. E para enfermeiros terrestres, no grau, eles podem fazer o concurso público para o grau. Como tem o SAMU, suporte avançado, e outras unidades, as rodovias, né? Muita gente já vem dessa pegada, né? Pegada. Quem gosta de pré-hospitalar, gosta de pré-hospitalar. Ele Vai morrer pobre, mas feliz, né? Ele morre pobre e feliz. E passa direto no céu, viu? Será que passa? Eu fiquei sabendo, né, que vai direto. Né? Pode ser que não, hein? Pode ser que não. Fabiana, olha, ninguém chega e faz o que você faz se não tiver um histórico de vida, se não tiver alguma coisa, porque não é só isso. Você não é só isso. Tem outras coisas que a gente não vai saber também, talvez não nos interesse, mas interessa muito a você. Por isso eu te pergunto assim, ó, quem te inspirou para tudo isso? Assim, quem te inspira para tudo isso? Eu não posso falar que eu choro, Eu sei, mas você fez eu chorar a minha vez. A inspiração de vida para mim é meu pai. Nunca foi militar, sempre respeitou o militarismo, mas sempre foi a posição de você procurar aquilo que você quer fazer. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, não foi médico, não tem médico na minha família, não foi militar, mas sempre me apoiou a fazer aquilo que eu achava que era o melhor. Então, a inspiração é essa. O apoio que a gente tem para fazer tudo isso. Pensa eu, médica, não cirurgiã, há 30 anos atrás. É minha família, não tenho dúvida. Vou dar um exemplo. Meu marido é da Polícia Militar, né? Eu fui casada com um médico e sou casada com um médico do Comando de Aviação, com um policial militar do Comando de Aviação que não é médico. Quando eu fui para a Turquia, ele estava levando as crianças na escolinha, porque ele é um super parceiro, e um colega nosso, amigo de infância dele, virou para ele e falou assim: eu não acredito que a Fabiana está na Turquia. Eu não acredito que você deixou ela ir para a Turquia. O que ela está fazendo lá? Se fosse ao contrário, e fosse eu levar as crianças na escola e meu marido na Turquia, putz, que legal. Então, eu não faço nada se primeiro não tivesse conhecido meu marido, já me conhecesse nessa vibe, não tivesse um companheiro que é um ótimo pai, um excelente pai e que não me dá apoio. Senão, eu não poderia cometer aquilo que as pessoas acham que é insanidade. Mas, na verdade, faz parte daquilo que eu me propus a fazer. Você tem que ter um propósito na vida. Então, se você fizer o propósito, tentar aprender o melhor jeito de fazer e ter pessoas que te apoiam, é isso. Então, a minha família vibra com isso. Tenho culpa? Total. Sou mulher, sou mãe, tô preocupada que eu não consegui o salão de festas pro jogo de futebol, o jogo do Brasil, para eu trazer a molecada lá para minha casa na sexta-feira à noite agora. Mas eu também sou exemplo para meus filhos. Se eu não fizer aquilo que eu acho que eu tenho dom para fazer, que meu pai me apoiou, eu não sou verdadeira com eles. E eu quero que eles façam aquilo que eles vão se encontrar. Ai, que bunda mole que eu sou, de ficar quieta aqui. Mas a gente tem que ter apoio na família, senão a gente não consegue tocar a vida para frente. E o comando, que sempre me apoiou. Eu passei por vários comandantes, várias insanidades que no meio do caminho a gente mudou de transporte. Eu tive desde o Coronel Tacílio até o Coronel Barreto hoje. Pessoas muito importantes na minha vida. Amigos muito importantes. Hoje são coronéis aposentados. Eu sou o capitão mais velho da polícia. Minha turma já é tenente-coronel. Mas eu tive esse apoio dessas pessoas. E dos companheiros. A gente tem que estar naquilo que a nossa vibe leva, com estrutura. Mas é a família que leva a gente. Que legal. Eu adorei. Você é mais bunda mole que eu. Você chorou, não viu? Não. Nós somos. Puxa, Fabiana. Comando, Capitão Fabiana, obrigado pela sua presença. Obrigada, aqui. Viu? Eu agradeço. Enriqueceu muito. É emocionante, né? Emociona a gente bastante.
E obrigado para você que ficou assistindo a gente até agora. E o Emergência Entrevista fica aqui.